André, né? O André Leimer, ele vai trazer para a gente um trabalho que ele realizou, ele trabalha na SEBRAP, de comunicação, de engajamento social, que eu estou super curiosa para assistir. Então, André, eu passo a palavra para você. Obrigado, Fran. Podemos compartilhar a apresentação? Eu compartilho, sim. Obrigado. Imagina. Vocês já estão vendo? Tá. Ligando aqui o cronômetro. Bem, gente, eu vou fazer uma apresentação densa, tem muita coisa. Então, eu vou ser um pouco rápido, e aí, no final, a gente debate. Eu sou arquiteto de formação, né, e sou pesquisador do Núcleo de Democracia e Ação Coletiva, trabalho com participação social e participação popular. E a gente, lá no SEBRAP, desenvolveu uma tecnologia social para integrar visões do território. Isso é um desafio muito grande, porque uma visão do território ela tem que respeitar a pluralidade e os saberes, né, de todos os envolvidos. Então, isso é um problema multidimensional. Depois é uma conversa longa, mas depois eu vou mostrar. Próximo, por favor. A gente, para fazer isso, a gente trabalha com a metodologia de painel de opinião popular, que é uma modalidade de pesquisa e intervenção, né, que permite o controle crítico de ambientes sociais complexos, dotados de elevado grau de incerteza. A gente faz isso através de uma tecnologia social participativa, promove debates e trocas entre muitos atores, apoiando o desenho e o alcance de metas compartilhadas entre eles. Próximo, por favor. O teste, né, dessa metodologia, ela foi primeiro implantada no Jardim Ângela, né, a partir de um trabalho com o Padre Jaime, não trouxe aqui, mas o teste de fogo dessa metodologia foi no desastre da Samarco, né, e nos municípios que foram atingidos pela lama junto no Espírito Santo, junto ao litoral, né, bem longe da fonte, né, do desastre. Próximo, por favor. Então, como eu estava dizendo, em 2015 teve o rompimento da barragem do Fundão, foi um horror, vocês sabem, né? Isso é um desastre que vai se agravando, né? Isso é importante dizer. E teve, né, em 2016, um termo de ajuste de conduta e governança, e se constituiu um comitê interfederativo com apoio do governo federal, né? Mas isso era um problema enorme que envolveu mais de, né, 200 municípios e um problema multidimensional, né? Então, era um problema que, um desafio enorme que a gente tinha que lidar com essa multiplicidade de fatores envolvidos e trabalhar também com os efeitos desse desastre no tempo, né? A gente fez uma proposta, no final do governo Dilma apareceu um edital, né, da CAPES, do CNPq, da Agência Nacional das Águas, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas e do Espírito Santo, e nós fomos o único grupo de humanas que foi contemplado, né? Foi um grupo que juntou, né, USP, Unicinos, Federal do Espírito Santo, o ERJ e o SEBRAP como o organizador, né? E a ideia, né, a gente partiu do pressuposto de que que era possível, apesar da enorme complexidade, construir uma governança social compartilhada e tirar diretrizes, né, de desenvolvimento para aquela região que estava passando por né, dificuldades enormes. Então, o objetivo foi a construção de insumos para a governança social compartilhada.
Eu estava na linha de pesquisa de participação, tinham outras linhas de pesquisa desenvolvendo metodologia de governança, enfim, ligado à ciência política. Próximo. Então, os objetivos eram elaborar um diagnóstico e propostas em conjunto com a população, qualificar lideranças regionais e locais para participação, construir canais de diálogo e negociação. Para isso, tivemos 6 meses de preparo e articulação e 18 meses de implementação, né? E isso redundou no envolvimento incremental, orgânico, de 21 comunidades e 5 municípios que fizeram, na verdade, mais de 500 propostas foram as consolidadas, que foram ranqueadas por quase 24 mil votos e 3.500 participantes. Importante dizer que, quando o Temer assumiu, os recursos de projeto caíram pela metade. Então, esse foi, de fato, um piloto feito com muita raça e com a participação de todos, inclusive com as populações locais, em situações muito difíceis, e que, em que pese todas essas dificuldades, foi um projeto que teve muito sucesso. Próximo, por favor. Então, né, isso foi um processo que foi endossado, no final, por movimentos sociais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, secretarias municipais de Estado e o Comitê Interfederativo, porque os dados se apresentavam. Próximo. Então, a gente parte de uma metodologia de desenho baseado nas pessoas, né? Diferente do desenho tradicional, onde você implanta o planejamento e executa, né? E às vezes são ciclos de planejamento muito longos. A gente parte de um planejamento emergente, onde a gente coleta pequenas ações, né? E vai construindo a partir daí um conjunto maior de princípios e vai ressubmetendo isso para a própria população no decorrer do trabalho. Próximo. Então, para isso a gente usou um painel de preferência. O painel de preferência é uma espécie de painel da CIPA, né? O painel da CIPA é aquele painel que fica nas indústrias que dizem que, olha, você está tantos dias sem acidentes. Só que aqui o painel da CIPA, ele exprime de maneira aberta e pública as necessidades da população e os processos participativos no qual a população está envolvida para fazer valer os seus direitos. No caso do Rio Doce, não tinha internet, então a gente usou, né, boletos, né, onde as pessoas colocavam as suas propostas e depois essas propostas eram computadas em listas que eram publicadas e depois as pessoas podiam votar nesses boletos reiteradamente. Para isso, elas colocavam um telefone de celular e uma data de aniversário, podia ser deles ou de terceiros, e as propostas nas quais elas votavam tinham um pequeno código do lado. Então, o que acontecia é que, de repente, você entendia o conjunto de propostas que aquele bairro estava fazendo, eram propostas anônimas, não era proposta de fulano, beltrano, ciclano, e você ia votando nas suas propostas e você ia vendo o conjunto de propostas e votos crescendo. A gente fazia as listas mensais, né, por municípios e um jornal trimestral arregimentando o conjunto de dados. Isso redundou, né, na memória social compartilhada da luta de direitos. Isso é muito importante porque existe uma invisibilidade. Os trabalhos que vocês apresentaram hoje são emocionantes, né? E a gente precisa romper com essa invisibilidade e mostrar o acúmulo desse trabalho e os efeitos que eles têm, né? Próximo, por favor. Então, basicamente, essa é a base de dados. A gente começou em Vitória, mas no decorrer, né, do trabalho, fomos à regência, tivemos em contato com o MAB, e aí, prontamente, as comunidades de São Mateus, que não eram comunidades que estavam dentro do termo de ajuste de conduta, endossaram a nossa iniciativa como uma oportunidade de mostrar as suas necessidades. Então, essa construção com a população local foi uma construção importante,
as formas de representação no início foram um pouco refratárias, porque as pessoas falavam assim, olha, vocês são lá de São Paulo, que vocês acham que vocês são, né? A gente sabe o que precisa, mas aí tinha gente que não conseguia, né, acessar esses canais de representação e que entenderam que o nosso programa era um programa que permitia proximidade, fazia a participação chegar perto das comunidades, né, e fazer uma ponte entre as comunidades e as instâncias de tomada de decisão, como a gente vai ver. Próximo, por favor. Então, a primeira etapa de trabalho é a construção de confiança e capacitação, né? Então, isso foram feitos seminários de capacitação com lideranças, onde elas puderam se conhecer e entender as diversas dimensões do desastre, tudo aquilo que puderam se expressar. Isso foi um trabalho importante de educação popular, conduzida pela professora Maria do Carmo Albuquerque, com pessoas lá da Federal do Espírito Santo e com as próprias comunidades, né? E isso levantou, né? Permitiu que a gente construísse, então, um primeiro jornalzinho, né? Que a gente distribuiu nas comunidades, dizendo, né? Quer dizer, os próprios líderes pegaram esses jornais e fizeram a distribuição, falando, né? Do que eles estavam vivendo, rompendo com essa invisibilidade. Próximo, por favor. Isso ensejou a possibilidade que nessas comunidades, né, outras lideranças se interessassem e que nessas comunidades a gente pudesse construir, né, debates e votações nos quais as pessoas pudessem, então, né, lendo esse jornal, eles viam e falavam, olha, isso aqui traduz a minha realidade ou não, não traduz a minha realidade, eu acho que está faltando alguma coisa, então eu gostaria de propor algo a mais. Então as pessoas faziam outras propostas e de repente elas viam as suas propostas publicadas, né? E aí elas chamavam outras pessoas para votar e aquilo ia construindo uma base de dados. Próximo, por favor. Esse é o jornal, né? Então esse jornal, enfim, era um jornal que possuía, apresentava, né, contava do processo participativo e falava das propostas e consolidava esses trabalhos, consolidava essas demandas, né? Era uma publicação trimestral de julho a janeiro. Perdão? Não ouvi. Não, está dando eco na sua fala. Ah, perdão. Mas pode continuar, André. Acho que Tá. foi algum microfone que foi ligado. Tá legal. Tinham tiragens de 1.500 unidades e foram 7 jornais. Próximo, por favor. Então, isso aqui é um pouco do jornal, quer dizer, as listas de cada bairro mostravam os detalhes, mas as principais propostas emergiam. Então, assim, os diferentes municípios, os diferentes bairros ficavam sabendo o que os outros estavam fazendo e se mobilizavam para construir junto uma força. Próximo, por favor. Isso aqui é um pouco de, né, estatística, só mostrar que a gente conseguia levantar o comportamento, né, das votações e propostas por tema. Próximo. Como também, no geral, como em cada região, né? Então, você tem, ao mesmo tempo, o acompanhamento de cada município como acompanhamento geral. Próximo. A gente também conseguia levantar, né, por região, quais eram as propostas prioritárias, e é interessante que as propostas prioritárias elas começam a se repetir. Isso permite que o governo do estado e os municípios se organizem e se estruturem. Então, era uma coisa livre, de auto-organização dessa base de dados. Eles mesmos, as próprias comunidades, iam votando e iam se auto-organizando. Próximo. 2 achados, né? A proposta mais votada, às vezes, não era o tema mais votado, então, se tinha a proposta mais votada era indenização, mas o tema mais votado era água. Quer dizer que você essa metodologia permite você identificar
que maior resolutividade num determinado tema, e que uma proposta está clara e pronta para ser amadurecida, mas que a preocupação estava, por exemplo, em água e meio ambiente, era aquilo que requeria esforço de diálogo para construir diretrizes. Outra coisa que também apareceu é que a preferência geral era diferente da soma das preferências. O que isso significa? Que, às vezes, cada município ela tinha uma proposta que era a mais importante. Mas no cômputo geral, quando você juntava tudo, no estado, ou no conjunto dos municípios agregados, a proposta mais votada, às vezes, era a segunda ou terceira opção de cada município. Deu para entender? Então, às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você monta colegiados, às vezes os colegiados eles vêm com a ideia de que você tem uma proposta mais importante para o meu município e ficam tendo disputas, quando, na verdade, existe um consenso, às vezes, que são propostas que são a segunda ou a terceira. Então, a possibilidade de todo mundo ver isso permite, às vezes, você construir consensos e em que pese cada município as suas próprias especificidades e suas próprias prioridades. Próximo. Enfim, isso criou uma formação de database, e isso permitiu que a gente construísse comitês para consolidar essas informações, para formar, então, planos, né, de implementação, ou pelo menos demandas. Né? Próximo. E nesse processo também, lideranças, né, comunitárias construíam pontes com tomadores de decisão, como, né, o Nego da Pesca, né, aqui numa reunião, encontrando, né, o Dr. Rafael, cara da Defensoria Pública, e aí essas conexões vão acontecendo. Então, isso permitiu a formação de redes também. Próximo. Feito isso, a gente publicou esses relatórios, fizemos uma série de debates e webinários. Próximo, por favor. Né? Esses aqui são os 4 relatórios. O impacto disso é que foi feito um novo termo de ajuste de conduta, né? Isso permitiu integrar novas comunidades e novas demandas no novo relatório. Próximo. Isso feito, a gente construiu um jogo para que a gente pudesse facilitar, ampliar, né, o alcance e facilitar o processamento de dados disso, que foi tudo muito sofrido. Né? Então, próximo, por favor. Então, é um jogo no qual você pode, né, realizar propostas e votar anonimamente, onde todo mundo é igual e os votos são cumulativos por mês, por semana ou por ano. A gente arbitra isso e constrói uma bolsa de valores da vontade coletiva. Próximo. Isso necessita de um processo de ativação, diferentemente da comunicação presencial, que é muito mais efetiva. Isso necessita de um esforço de ativação digital. E digo mais, né, isso não impede ou elimina a necessidade de processos educacionais no território, um a um. Na verdade, a ideia é que isso não substitua, mas que fortaleça esses processos, que esses processos eles estejam operando por trás dessas atividades digitais, senão não tem o menor sentido, na verdade, tudo isso. Próximo. Né? E as pessoas vão votando 3 telas nesse aplicativo. Tem as propostas mais votadas, as temas mais votadas e a carteira do usuário, que permite construção de mapas, etc. Aquilo que a gente viu antes. Próximo. Aqui é a tela, né, das mesas de conversa. Enfim, próximo. A tela das mais votadas e a carteira do usuário. Próximo. E aí o importante é que a gente tenha uma governança sólida, porque cada comunidade pode construir uma coordenadoria
de governança de dados. Então, a gente pode fazer recortes temáticos ou territoriais, onde a gente constrói uma governança para tomar conta desse processo de coleta de dados, sempre lembrando que por trás existem ativações, tanto do ponto de vista digital quanto de formação. Próximo. Aqui é a tela de gestão, enfim, onde você tem conselheiros e o gestor. Próximo. E aqui são alguns exemplos de arquitetura de dados que dá para fazer. Por exemplo, daria para o ensino fundamental, pegando a primeira linha, né, você coloca os usuários no papel de cidadãos ou vereadores, o conselho dos debates, você põe os próprios meninos como você vai ser o Ministério Público, os gestores desses debates, você fala que é o chefe de gabinete, então as escolas, né, os meninos, os usuários assumem papéis, ou a gente pode, de fato, usar essas instituições para construir, né, esses desenhos. As mesas de debate podem ser secretarias ou bancadas, e as telas mais votadas podem ser agenda do prefeito ou orçamento público. Né? Próximo. A gente implantou isso, né, um pouco antes, não estava tão maduro, no plano de educação ambiental e mobilização social do Paraíba do Sul. Estou estourando meu tempo, mas estou indo para o final. A gente consolidou a participação de 34 municípios, 160 entidades, mais de 200 participantes, que priorizaram 140 propostas por meio de 1.300 votos. Isso foi endossado pelos movimentos ambientais, secretarias estaduais de meio ambiente e comitê de bacia, e a própria FEIDRO, né, e operou como base, insumo para a elaboração do plano de educação, que também foi publicado para avaliação desses atores. Próximo. Então, aqui são os eventos realizados, importantíssimo o processo de formação, tivemos muita dificuldade aqui, a gente não estava preparado. Próximo. Aqui tivemos, né, a taxa de visitação no site, foram mais de 1.000 visitas a cada 90 dias, né? Tivemos picos de visitação de quase 2.000 visitas a cada 90 dias, 10 países estrangeiros, enfim. Próximo. Notícias, né, que eram alimentadas pela própria comunidade, né? Eles mesmos levantavam e publicavam notícias no site, então eles começavam a se enxergar, né, e o que estava acontecendo nos municípios vizinhos, né, e também uma agenda compartilhada que era importante. Todo mundo começou a se enxergar e ver o que o vizinho, o que o município vizinho ou o colega estava fazendo. Próximo. O mapa de iniciativas era uma coisa importantíssima, tivemos um número muito grande de visualizações, onde as pessoas podiam colocar, né, os dados dos seus programas e onde eles aconteciam, e aí eles podiam ver o conjunto de ações tomando corpo também. Né? Próximo. Aqui, enfim, a gente fez uma prática de participação utilizando isso, tivemos uma série de resultados positivos, né? Com 140 participantes é pouco, verdade, faltou, a gente vai aprendendo na medida que faz, né? Então o processo de mobilização ficou aquém do necessário, mas mesmo assim foi significativo. Próximo. E dá para você, enfim, entender como que as votações e as propostas vão se colocando dentro das categorias de análise que a gente estabeleceu. E também como que as votações iam acontecendo em torno dessas categorias, com mais força ou menos força. Próximo. O importante é que, né, isso permitiu que a gente pegasse as propostas de cada categoria e construísse, né, textos, síntese, feito a partir das propostas de todos os participantes. Né? Esses textos depois
podiam ser revisados pelos próprios participantes, e esses textos eles tinham peso de prioridade dentro do conjunto geral de propostas. Próximo. São 2 exemplos, né? O papel da educação ambiental teve 24% dos votos, quanto a prioridade era a recuperação. Enfim, cuidado com os animais, 15%, saneamento 13%, arborização. Isso, na verdade, é um trabalho que tem que ser feito do ponto de vista estratégico, junto com o campo de educação ambiental, a miúde, né? E aqui a gente não tinha recursos de vídeo, agora a gente tem, né? Então é interessante. O trabalho da Elaine me tocou muito, então acho que é uma coisa que dá para conversar, dos meninos colocarem seus vídeos em plataforma e a gente transformar isso em espécie de um YouTube, onde eles vão se manifestando, mas enfim, isso é uma conversa para o futuro. Próximo. Né? E aí, o trabalho, então, consolidado foi publicado em forma de documento, que também recebeu, então, aportes dos participantes que puderam opinar no documento final. Próximo. Para o Rio Tietê, próximo, por favor. A gente entende que aqui é um desenho hipotético, né? Mas a ideia é... a gente entende que a gente pode reunir, né, pessoas preocupadas com segurança hídrica e social, né, especialmente, né, o campo ambiental, que é um campo muito diverso, né, colocar, né, se forem alunos, brincar com aquilo que eles podem ser do Ministério Público ou conselheiros e criar dinâmicas participativas a partir disso, ou, de fato, ao construir, colocar esses agentes e construir, né, um orçamento, um fundo, né, um desenho popular. Então, isso vai permitir que a gente faça uma visão, tenha uma visão integrada do território. Isso vai necessitar, obviamente, né, construção de reuniões coletivas de consolidação, depois diretrizes de planejamento, priorização de temas, para elaboração de ações pedagógicas e implantar em ciclos de monitoramento e avaliação. Para concluir, né, imagino que, se bem articulado, a gente possa construir uma incidência nos orçamentos municipais coordenada de vários municípios, e além de construir uma iniciativa de incidência no orçamento estadual. Então, a gente pode conseguir integrar essas duas dimensões. É isso. Obrigado, gente. Por fim, os canais institucionais de aplicação, né? O Núcleo de Democracia e Ação Coletiva é um CEPID, né? E participamos do NCT, né? Que é uma estrutura federal, então a gente pode ser contratado por inexigibilidade, porque é uma tecnologia do SEBRAP, e receber recursos federais também por conta do INST, de educação ou de meio ambiente. Obrigado. André, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho, realmente dinâmico, né? Forma aí uma rede de pessoas em torno de temas, né? E acho que para o Comitê de Bacias isso também é muito importante. Outro dia eu encontrei, fazer um comentário rápido aqui, eu encontrei um ex-desafeto, né? Dentro do Comitê de Bacias, que, André, a gente já teve aqui, a gente levou um tempo para deixar o comitê redondinho, funcionando, porque haviam pessoas que não estavam no comitê, mas não contribuíam com ele de forma efetiva, né? Então, a gente teve que reorganizar toda essa dinâmica. E claro que entre essas revisões, né, você gera desafeto, porque tem pessoas que se sentem, né, atingidas nos seus interesses e acabam, né, achando que foi um complô especificamente contra elas e não o desenho do sistema, né? A gente está mobilizando. E uma das críticas que eu ouvi dessa pessoa foi essa: cadê a sociedade civil dentro do comitê, né? Qual é o papel? Vocês brigaram tanto por espaço, por reorganizar o comitê e expulsou a sociedade civil. Na verdade, a gente não expulsou a sociedade civil, a gente está buscando qualificar essa representação. É importante que toda a sociedade venha, mas
que venha com o intuito de contribuir, de colaborar, né? A gente vive um momento muito específico agora das mudanças, emergências, mudanças climáticas, né? Daqui a pouco vai virar o terror climático. A gente está num momento muito, eu diria, de confuso, né? Porque a gente não consegue levar a informação para toda a população continua perpetuando os seus atos, visão de mundo de consumo, os recursos naturais, né, os bens naturais escasseando, os recursos hídricos contaminados, e como é que a gente mobiliza essa sociedade em torno desses temas. Né? Acho que a que antecederam foram incríveis nesse sentido, de mostrar como é que a gente pode fazer o engajamento e tornar os agentes locais co-participantes do processo, né? Então, como é que eu coloco a sociedade para monitorar os rios e como eu ponho a juventude, dou uma qualidade de atuação para a juventude, ajudar nesse processo de fiscalização, ajudar no processo de construção e mobilização. Eu acho bem interessante a proposta o trabalho que você realizou, porque acho que ela vai nesse intuito, né? Ela traz para a gente uma expectativa de como engajar mais a sociedade civil em torno desse tema, né? E não só em torno do tema, mas trazer para os comitês de bacia. As pessoas precisam participar mais dos comitês de bacia, entender mais essa dinâmica. É complexo? É técnico? É difícil? É. Mas tem forma da gente simplificar isso e tornar isso palatável a toda a sociedade. Então, é bem esperançoso e eu parabenizo mais uma vez a sua apresentação. Peço desculpas aqui ao público por ter me estendido aqui na fala, a gente ainda tem alguns minutos aqui e eu quero abrir para perguntas. De cara temos a Elaine. Elaine, por favor. Olá, André. Nem preciso falar, né? Que, enfim, achei fantástico o trabalho que vocês desenvolveram, desde a perspectiva que você traz, né, sobre o território, e essa escuta da população. E aí, logo que você fez a sua contextualização, a gente tem ali, você trouxe a questão de, digamos assim, de uma catástrofe que ela acabou sendo mobilizadora, né? E por todo o processo que você apresentou, vocês tiveram uma grande participação, né? Eu queria te perguntar, quando a gente vê os dados, né, quando a gente traz para a apresentação, é lógico que a gente traz tudo que a gente tem de melhor nos projetos. Nesse processo, ainda que tenha tido, né, quando a gente tem, no caso, um desastre, um problema dentro dos territórios, ele acaba sendo um fator mobilizador, mas dentro de todo esse processo, de todos esses municípios que vocês trabalharam, tem alguma dificuldade que você poderia exemplificar para a gente? E antes de passar a palavra para você, eu também gostaria de parabenizar, porque eu acho que é uma luta da gente que trabalha com a educação ambiental, mostrar que ela é estruturante nas políticas públicas como, de maneira geral. Né? A gente não está falando só de uma política de meio ambiente, ela se relaciona com todas as outras, e é muito legal isso que você trouxe no seu trabalho. Então, eu passo a palavra para você. Obrigada e parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês fizeram. Imagina, obrigado. Enfim, eu estou encantado com todos os trabalhos que eu vi. Primeiro, reagindo a Fran, eu acho, Fran, que é importante a gente construir uma memória compartilhada, e essa memória compartilhada envolva uma construção de base de dados e dados que possa fazer frente a ataques de hackers. Né? O hacker ele só pegou a Sabesp porque a Sabesp está fechada. Né? Então, a gente precisa... Né, o que opera por detrás desse trabalho é a perspectiva de construir uma memória pública ampla, compartilhada por diversos atores, que todos eles possam utilizar a partir dos seus saberes, né, e construir e gerar mais, e fazer frente a descontinuidades da capacidade estatal. Né, que isso é uma dificuldade muito grande. Né, você muda... Né, você tem uma mobilização social, você muda o governo, você tem uma descontinuidade estratégica que é um problema e a gente precisa... Então, a ideia é que a gente possa construir isso a partir de uma ação pública não estatal mais ampla. Eu acho que o trabalho da SOS Mata Atlântica é um ótimo exemplo disso. Né?
porque ele, enfim, é fora do estado, então os dados estão aí. E aí, falando, né, Delaine, olha, acho que as dificuldades de mobilizar, o grande desafio é, de fato, no campo da pedagogia popular, né? No campo da formação e aí eu acho que a contribuição que a gente tem, eu acho que o trabalho seu e do Alan também apresentam, que é a ideia de dar uma devolutiva, né? Que é importante que o nosso trabalho ele apresente resultados e esse resultado ele volte para essas comunidades, né? E que seja disponibilizado nessas comunidades. Muitas vezes nós que estamos na academia fazemos trabalhos, aí fala, olha, eu vou defender meu doutorado na quarta-feira à tarde lá na USP, venha, o sujeito fala, imagina, não consigo, né? Então, esses dados, essa inteligência, a ideia, eu acho que o grande desafio é a gente implantar essa inteligência nos territórios, né? E o nosso desejo, né, ao construir uma infraestrutura pública, né, não estatal, é fazer essa transferência de tecnologia, construir essa formação, construir essas capacidades, para que tudo isso seja implementado por ali. E que isso possa redundar em uma força social que exija recursos, que exija, enfim, recursos para melhoria. E aí, no que a Fran disse, eu queria só lembrar que teve, no governo Bolsonaro, né, teve o vazamento de petróleo, que foi um desastre horrível, e que a população se mobilizou de maneira orgânica e sozinha e fez a limpeza. Então, eu acredito que a gente está entrando numa outra era de mobilização de larga escala. E que essa mobilização de larga escala a gente vai conseguir fazer frente a esses desafios climáticos. Né? O Carlos Nobre, na apresentação dele, junto com o Reinaldo Azevedo e o Valfrido, enfim, na conversa, esqueci o nome, mas, enfim, ele fala que é necessário que a gente construa uma consciência climática em ampla escala e construa uma ampla reflorestamento, porque a gente precisa capturar carbono, né, da atmosfera. Que o ciclo, né, de vida da molécula de carbono é 150 anos e é muito tempo. Então, a gente precisa plantar. E aí, para que isso seja possível, a gente precisa construir o direito à água, né? O direito à água pura e tal. Então, assim, é com muita alegria que eu faço a apresentação, com muita alegria que eu encontro meus colegas, e que muita alegria que eu me coloco à disposição para que a gente possa pensar junto, né, caminhos para fazer frente a esse desafio e que, enfim, em que pese toda a dificuldade. Quero agradecer muito a Fran pela coragem, e por ter reunido a gente aqui, e estamos juntos e vamos fazer. Acho que tem futuro, né? As pessoas, se você fala com generosidade com elas, elas respondem. Eu acho que essa pauta ambiental é uma pauta que todo mundo percebe que é uma pauta fundamental e essencial. André, agora sou eu que vou te fazer uma pergunta. Vamos supor, né? Eu achei todo o seu trabalho incrível. Vamos supor que a gente queira criar essa plataforma de mobilização dentro do Comitê de Bacias. E a gente está sem esse recurso agora para fazer. Isso é uma suposição, porque é uma questão, né, para a gente discutir. Eu estou fazendo um exercício aqui, né? Você disse que você teria facilidade de captar recursos em outras fontes. Supondo, olha, eu quero fazer no Alto Tietê, mas não consigo liberar recursos. Vamos fazer uma parceria e você consegue captar recurso em outra fonte para a gente fazer isso? Isso é possível? Certamente, sim, certamente. Eu acho que, assim, é importante a gente construir, como é que eu vou dizer, robustez metodológica e institucional, né? Eu acho que mostrando competência, robustez e tecnologia, a gente levanta interesses, né?
Eu acho que a gente pode, enfim, encontrar oportunidades. Então, a gente precisa elaborar, obviamente, né, todos aqui envolvidos, né, como que a gente pode fazer isso, né, como que a gente vai operar, enfim, o papel de cada um, quanto custa, como é que é, etc, etc, montar um plano e aí eu acho que a gente começa sempre com um piloto e vai construindo. Ele é incremental. Todas essas nossas propostas, elas não são propostas estruturais no sentido que você implanta uma estrutura. Você tem uma célula, implanta outra célula, aí você conecta as duas células e vai formando e não sei o quê, tal, e vamos construindo esse arco de interesses, né? Isso certamente podemos fazer, né? Estou à disposição, acho que a gente tem interesses no município, no governo do estado e também no governo federal, e eu acho que só queria muito ressaltar que, apesar da tecnologia, que o centro do nosso trabalho é um trabalho de pedagogia popular. Esse é o centro. A tecnologia ele só é um possibilitador, né? E aí dá para fazer convênios com municípios, programas com escolas, com universidades, etc, etc, etc. Muito legal. Muito obrigada, André. Deixa aqui para depois os técnicos da Câmara Técnica aqui, pessoal, a gente sentar e